criando luz, vai dando luz para nós daquilo que a gente está falando. Versículo 11, e aí eu vou lendo e depois a gente vai refletir então nisso. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é que assim, existem tipos de construção a serem feitas sobre o alicerce, que é Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o fundamento é colocado, né, na nossa vida, e esse fundamento é Jesus Cristo. A partir daí, a construção que se faz sobre essa rocha depende de quem? De mim e de vocês, de cada um, ok? Então, a construção, quem é responsável por ela é cada um dos filhos, cada um dos cristãos, ok? Por quê? Aí ele diz assim: se alguém constrói, versículo 12, sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, então nós temos 3 tipos de materiais sendo utilizados. Aí Paulo se refere a 3 tipos de materiais que são totalmente passíveis, que são totalmente possível ser colocado no fogo. Por quê? Porque esses materiais, mesmo sendo colocados em alta temperatura, eles não se deterioram, eles não se queimam, eles não se vão embora, né? Eles não acabam, pelo contrário. Quanto mais se coloca fogo, mais purificado fica. Então, Paulo cita 3 tipos de materiais que são utilizados numa construção e que são totalmente duráveis e eternos. E ele cita 3 tipos de materiais: madeira, feno ou palha. Ele cita outros 3 que são totalmente inflamáveis, ok? Coloca fogo em madeira, coloca fogo em feno, coloca fogo em palha. O que acontece na hora? Faz assim, ó. Já jogou fogo muito forte sobre madeira? O que acontece em poucos minutos ou em poucos segundos, dependendo do nível da quentura, né? Na palha, no feno, ele se desfaz automaticamente. É algo que fica totalmente queimado, vira cinza diante do fogo, não é isso? E aí Paulo diz assim: sua obra, então aquilo que você, crente, está construindo sobre a rocha, sobre a pedra que foi colocada na tua vida, que é Jesus Cristo, a obra que você está construindo, você tem opção de colocar o material que você quiser para fazer essa construção. A opção do material é sua, não é minha, é individual, é de cada um. Mas vai ter um dia, e esse dia com letra maiúscula, que isso vai ser colocado na luz. Como é que isso vai ser mostrado? Que tipo de construção que foi feito sobre a rocha? Através do fogo. O que é esse fogo? Como são os olhos de Jesus? Como chamas de fogo. Ah, então vai olhar para mim com os seus olhos como chamas de fogo e ele vai saber qual é a construção que eu fiz sobre o alicerce que é ele na minha vida. Então, a decisão da construção espiritual, do que eu tenho feito com a minha casa espiritual, com a minha vida espiritual, é de cada um dos cristãos. Eu posso usar materiais extremamente duráveis e eternos, como o ouro, a prata e as pedras preciosas, ou eu posso usar um material extremamente falível, né? Que se extingue facilmente, que é a madeira, a palha e o feno. Percebam que Paulo usa extremos. Ele cita coisas totalmente extremas de construção, né? De coisas que pode se
se usar numa construção. Mas ele está dizendo isso justamente para que nós, como cristãos, percebamos o que é que a gente está fazendo com a nossa vida espiritual, com a nossa vida como cristão. É disso que Paulo está dizendo. A construção é sua, meu querido. Cada um vai construir de acordo como quer, como quiser. Por quê? Olha lá. Porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, as obras que você tem feito na tua vida, ou a vida espiritual que você tem levado, ela vai ser provada pelo fogo. É o próprio Jesus que vai provar isso naquele dia, ok? Então vai haver uma prova do que é que você realmente fez com a sua vida espiritual. Mas aí eu perguntava assim para Jesus, quando eu li esse versículo, eu falava assim, mas Paulo está dizendo que vai ser revelado pelo fogo, Jesus? Então quer dizer que aqueles que construíram com madeira, palho e feno, vai ser totalmente destruída a construção e eles vão para o inferno? Então eles perderam a salvação? Aí Paulo continua e me complicava nesse versículo, porque ele diz assim, se o que alguém construiu permanecer, se for ouro, prata e pedras preciosas, coisas que não se queimam pelo fogo, esse receberá recompensa. A Bíblia de alguém está escrito galardão? Tem alguém que tem galardão na Bíblia? Tem, Paulinha? Tem, Pastor Marcos? Que legal! Que legal, Jesus! O que Jesus está falando aí então? E Paulo então está ensinando a igreja de Corinto. Desculpa aí a brincadeira aqui, gente. Paulo está dizendo, e Jesus também está dizendo em Apocalipse, que na verdade o cristão que se preocupar em comprar ouro refinado, que é o que nós vamos falar, que está escrito ali em Laodiceia, aquele que construía a sua vida com matéria-prima muito bem estudado, muito bem durável, que suporte o fogo, o olhar de Deus no sentido de purificação, então quer dizer que essa pessoa receberá recompensa no momento dessa prova, né? No momento em que você vai ser provado ali pelo olhar de Deus. Então, no momento de receber a recompensa por ter permanecido fiel, essa construção que foi feita com bens duráveis, com algo precioso, ela vai ser provada pelo fogo, não vai se acabar, não vai se destruir ali com o fogo, e então, por causa de ter construído de forma maravilhosa, então essa pessoa vai receber recompensa. Qual será que é essa recompensa, esse galardão? Nós vamos falar de novo, mas semana passada nós já falamos. Aquele que permanecer fiel. O que João está falando? O que Jesus fala aqui na carta de Laodiceia? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Então o galardão para esse que constrói com ouro, com prata e com pedras preciosas, que são coisas eternas, que são coisas que são provadas pelo fogo e não se acabam, vai ter um galardão maior, vai ter algo que realmente vai estar reinando com Jesus. Mas e o restante que construiu com palha, com feno e com madeira? Vai perder a salvação? Não! Porque, na verdade, eles simplesmente não se preocuparam com a eternidade, com o depois. Eles foram crentes que só se preocuparam em fazer coisas fúteis, vamos falar assim, só para a gente entender, ok? Não perdeu a salvação porque estava na presença de Deus, estava buscando a Deus, mas existe um grupo que está se preocupando além de realmente construir algo de muito valor sobre esse alicerce. Então, porque Paulo está dizendo aqui no versículo 15, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Prejuízo do quê? Da construção que fez, certo? A pessoa trabalhou ali construindo sobre a vida dela a vida inteira, espiritualmente falando, só que ela não se preocupou com materiais que realmente tinham um real valor diante do fogo. Nós estamos falando, gente, de pessoas que se preocupam em realmente buscar ao Senhor de maneira preciosa, de maneira a entender os propósitos e os processos de Deus, de realmente renunciar à sua vida, o seu eu, a sua vontade, dizer, Jesus, eu sei que tem algo muito maior para mim e é por isso que eu vou, então,
me lançar nas disciplinas espirituais. É por isso que eu quero mais do Senhor, porque a minha construção, eu quero que seja uma construção duradoura, uma construção que na eternidade eu vou ter um galardão diferenciado. Não porque eu quero ser melhor do que o meu irmão, não é isso, mas eu quero ter um lugar no seu trono. Eu quero ter um lugar na eternidade onde eu vou reinar com o Senhor, porque eu quero vencer uma batalha, mas uma batalha onde o resultado dela vai ser além do que eu meramente quero, que é simplesmente a salvação. Não tem crente que fala assim: ah, já tô salvo mesmo, então pra quê fazer mais alguma coisa? Já aceitei Jesus, já me batizei, eu tô vindo aqui pros cultos e a minha vida tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Tem problema ser esse crente? Não. A palavra de Paulo tá dizendo que não, ok? Só que naquele dia, essa construção que eu fiz, ela pode estar comparada com madeira, feno e palha. E aqui nós não estamos falando de perder a salvação, ok? É isso que eu quis mostrar para vocês aqui nesse texto, que Paulo está dizendo sobre dois tipos de cristãos, dois tipos de igreja, que muito provavelmente vão estar no momento do arrebatamento, mas existe um galardão diferenciado para aqueles que construíram algo precioso diante de Deus, que realmente tiveram atitudes de renúncia e de entrega ao Senhor num nível mais alto. E aí procuraram construir realmente com materiais extremamente duráveis, extremamente preciosos, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Aqui são símbolos, queridos. Não é que a gente vai ter que comprar ouro, comprar prata e nem pedras preciosas para construir, mas está falando de uma construção no nosso interior, no nosso homem espiritual, que vai permanecer com honra, com coisas ricas. Uma construção sólida, né? Não só isso, né? Também porque com fogo não vai se extinguir, né? Não vai se queimar, mas algo muito precioso mesmo. Porque Jesus cita então para Laodiceia algo que nós vamos agora para Isaías 55. Vai dar tempo da gente falar um pouquinho, sim. Porque Jesus não está dizendo aqui, eu vou voltar de novo para Apocalipse, vocês podem ir lá para Isaías 55. Jesus não diz aqui, então, dou este conselho. Jesus não está dando um conselho para a igreja de Laodiceia? Comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então Jesus está dizendo que existe uma moeda de compra de coisas espirituais, para que realmente eu me torne rico, para que realmente eu me torne vestido, para que realmente eu me torne, que eu enxergue, que existe um colírio que eu posso comprar e que realmente eu vou poder enxergar. Amém? Vamos lá para Isaías 55. Vocês estão entendendo até aqui ou ficou muito complicado tudo que eu falei? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Se não, vocês já falam, gente. Não deixa o trem andar, não. 55. Isaías 55. Aleluia. Isaías 55, 1. Diz assim: venham. E aí eu já vou parar. Jesus está chamando. A palavra de Deus está chamando. Chamando quem? Todos vocês que estão com sede. Então tá chamando quem não tá com sede? Não, né? Venham, o convite está feito, não tá? Mas aí ele continua: todos vocês que estão com sede. Então tem um público que vai aceitar o convite, não vai? E ele diz mais: venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Jesus, que complicado isso, Jesus. Queridos, não sei se sou só eu que acho algumas passagens muito malucas, não é? A palavra de Deus parece que entra numas vibes de vez em quando que eu falo: Deus, me ajuda.
Porque a palavra Isaías está dizendo pela boca de Deus, porque isso aqui é uma profecia, quem está falando é Deus através da vida do profeta. Essa passagem é Deus profetizando. Ele está dizendo assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Então tem um lugar onde tem água para eu beber, ok? Então todo mundo que tem sede pode vir, que vai ter água. E quem não tiver sede? Não precisa vir. Você não tem sede? Para que você vai vir para as águas? Ok? Então só vai para a água quem tem sede. E quem tem sede? Quem, né, gastou a água que tem, vamos dizer assim, né? Aí vai de novo para a água. A gente só sente sede, a nossa nutricionista Renata fala de água o tempo inteiro. A gente só sente sede quando há um desgaste, né, do nosso corpo, fluindo água, né? E automaticamente então a gente sente sede novamente para tomar água. Então você só sente sede se há um desgaste de água do seu corpo. Então se você não flui, se do seu interior não flui rios de água viva, automaticamente talvez você nunca sinta sede, ok? E aí você nunca vai para as águas. E águas aí está no plural. Então tem muita água. Não tem pouca água, não. Tem muita. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Como assim, Jesus? Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor está dizendo que tem um lugar para eu ir comprar e comer? Então venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Piorou. Agora tem dinheiro, eu posso comprar, mas agora o que eu tô indo comprar sem dinheiro, porque eu não tenho, tem custo. Ok? E ele diz assim, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Queridos, tudo aquilo que nós gastamos energia, que nós gastamos a nossa vida nessa terra, vamos dizer assim, em prol desta terra, vai ser exatamente isso que o profeta Isaías está sendo cheio de Deus para falar para nós. Por que gastar dinheiro, o dinheiro que você ganha, esse sim é dinheiro, naquilo que não é pão? Então quer dizer que não sacia o que eu compro com o meu dinheiro? Não é pão? Não trata a minha fome? Não, não trata a sua fome. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Só eu que enxergo uma geração, um século, onde as pessoas trabalham desenfreadamente por mais? Só eu que enxergo esse século? Ah, então não sou só eu, ainda bem, obrigada. Por que vocês, né, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então você se gasta tanto, você se lança tanto por dinheiro e o que você compra não é pão, não satisfaz a sua vida, porque você no outro dia vai de novo, e porque no outro dia você vai de novo, e porque no outro dia você vai de novo, e aí você trabalha de domingo a domingo, mas você não é satisfeito. Ué, mas a igreja disse que ela era rica. Não disse a igreja de Laodiceia? Eu sou rico. Eu estou o quê? Abundantemente suprido. Mas por que então você não se satisfaz? Nós estamos num século, queridos, onde mais cresce o número de depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, doenças da alma, ok? O nível de satisfação que as pessoas desejam é inatingível. Porque se ela tem um carro do ano 2000, ela quer um do ano 2010. Se ela consegue comprar o de 2010, ela quer agora o de 2015.
Se ela tem o de 2015, ela não, agora eu quero 0. Ok? Elisângela, tem problema trocar de carro, subir no ano do carro? Não. O que eu estou citando para vocês é um exemplo de que a humanidade ela segue num desejo desenfreado por satisfação naquilo que ela gasta o trabalho árduo dela diariamente, naquilo que não satisfaz. Porque a pessoa diz que ela está sonhando com aquilo e que aquilo vai satisfazer ela. Mas no momento que ela alcança, aquilo já não satisfaz mais. Se nós realmente tivéssemos um nível de pessoas satisfeitas, como aparentemente as redes sociais demonstram, nós não teríamos um nível tão alto de pessoas com doenças psicossomáticas, que é as doenças do século, a depressão, a ansiedade, as síndromes de pânico, ok? Se esse número ele não fosse tão contraditório com a verdade que a igreja, vamos colocar a igreja nesse bolo, ok? Se a igreja de Laodiceia, eu vou citar isso para a gente poder entender, ela realmente fosse rica espiritualmente, porque Jesus está dizendo que eu vou dar um conselho para vocês, compra de mim ouro refinado, porque aí de verdade vocês vão ser ricos, ok? Então Jesus está dizendo que essa igreja ela é totalmente miserável. Por quê? Porque ela acha que ela está num nível espiritual bacana para viver bem, mas ela está mentindo para ela mesma. Porque ela por dentro está totalmente miserável, pobre, cega e nu. É assim que Jesus tem visto a igreja de Laodiceia. E essa igreja ela precisa então olhar para esse conselho de Jesus e se voltar para esse conselho e olhar para esse conselho de forma mais objetiva. Por quê? Porque eu repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Perdão, queridos. Ok? Jesus está sendo claro com a igreja de Laodiceia. Eu nem vou continuar porque tem muita coisa aqui em Isaías 55 que a gente vai falar. Então, existe uma moeda de compra que a gente vai entender o que não é uma moeda como a gente imagina, mas existe algo que Jesus nos dá esse conselho ali em Apocalipse e que a palavra, ela então vai nos mostrar em várias passagens do que é que Jesus está dizendo. E uma delas está aqui em Isaías 55. Quem quiser meditar, queridos, durante a semana aí, Isaías 55, medite do versículo 1 até o versículo 3. É meditar, não estou mandando ler, estou mandando meditar. O que é meditar? É ler, reler, ler de novo, ruminar durante o dia, pensar nessa palavra, perguntar ao Espírito Santo e então deixar ele falar no teu coração o que é que essa palavra tem a ver com esse conselho que Jesus está dando em Apocalipse. Mas a gente vai terminar essa última carta semana que vem e a gente já vai entrar no capítulo 4, porque ele já está prontinho aqui, a aula já está pronta. Então a gente vai terminar esse processo aqui do conselho de Jesus. Eu já falei sobre o repreendo e disciplino no versículo 19. O versículo 20 então vai falar sobre, depois que essa pessoa então dá ouvidos para esse conselho de Jesus, então essa igreja ela vai fazer o versículo 20 acontecer. E a gente então finaliza a igreja de Laodiceia semana que vem. Tá bom, queridos? Eu queria ter terminado. Vocês viram, não viram que eu queria ter terminado? Tá bom? A Dailton tá rindo. Não ria, Dailton, da professora. Que a professora tenta. Pastor Toninho, eu tentei. Jesus sabe que eu tentei. Tá bom, queridos? Não vou passar por cima. Vocês já estão me conhecendo, não já? Quem tá há menos tempo comigo aí já sabe. Eu não vou passar por cima. A palavra de Deus está clara para nós, para que a gente aprenda, para que a gente medite, para que a gente absorva o máximo possível. Deus tem muito para falar conosco nessas cartas de Apocalipse, porque fala de nós. Eu sou a igreja, ok? Então essas cartas é para mim. Então eu preciso meditar nelas o máximo possível para que eu consiga então entender se em algum momento ou se nesse momento da minha vida eu estou enquadrada em alguma delas ou em algum estágio que elas passaram e eu possa então me alinhar com a vontade de Deus. Amém, queridos?
Pastor Toninho, quer falar algo? Se não, quiser orar ou passar a vez aí para alguém orar por nós.